Bolsonaro e a negação da política. Nós nunca vimos isso na história do Brasil republicano, como o que ocorreu no último quadriênio presidencial. Essa fábrica constante de mentiras. Não há nenhum paralelo. Alguém pode falar assim, mas teve o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda na ditadura do Estado Novo Varguista. Não tem nenhum paralelo com o Gabinete do Ódio. Ou alguém vai lembrar da AERP, Assessoria Especial das Relações Públicas dos Governos Médici, especialmente, e Geisel. Geisel tirou o E, ficou só Assessoria de Relações Públicas. Não dá para, evidente, fazer qualquer comparação com o que o Gabinete do Ódio fez durante 4 anos, sob liderança, é o que dizem todos, do filho Carlos Bolsonaro. A comparação histórica com Mussolini e Hitler, eu acho que tem de ser devidamente matizada para evitar análises que não correspondem estritamente à realidade histórica. O caso de Mussolini é produto da crise econômica na Itália após o final da Primeira Guerra Mundial. A Itália estava ao lado dos vencedores, porém sofreu muito com a guerra, e o movimento operário sindical muito forte por influência também da Revolução Russa e ocupação das fábricas lá de Turim em 1920. E aí você tem uns movimentos extremistas na Itália, era um país que estava recém se democratizando, né, na época do Giulitti, e aí vem a marcha sobre Roma, ele toma o poder em 1922 numa monarquia. É importante lembrar o seguinte, Mussolini não é chefe de Estado durante até 1943, ele é chefe de governo, chefe de Estado é o rei italiano. Bem, no caso alemão, a ascensão do Hitler tem uma vinculação muito forte com os efeitos da crise mundial de 1929 nos Estados Unidos e que atinge duramente a economia alemã. Portanto, a negação da política não foi a condição nesses dois casos indispensável, sine qua non, para a ascensão ao poder. Agora, nesse século XXI, aí já dando um salto histórico, aí a negação da política na Polônia, na Hungria, no próprio Estados Unidos, na Itália, na França, agora mais recentemente na Península Ibérica, na Espanha e Portugal com partidos extremistas, sim, e no Brasil, né? Essa história de que todos os políticos são corruptos, a política não serve para nada, e isso acabou criando um caldo de cultura autoritário que levou à vitória eleitoral, mas não é o único fator, mas é um fator importante, do Bolsonaro em 2018. Nós não temos outro caminho para mudar o país, a não ser na política, e na política só há um caminho: a democracia. O Churchill já disse tantas vezes, repetimos aqui, tem seus defeitos a democracia, é verdade, mas não há outro regime melhor do que a democracia para enfrentarmos os grandes problemas sociais e econômicos de qualquer país no mundo. Relação de Lula com o mercado. Eu acho que o presidente Lula, depois que, na transição e depois quando assumiu o governo, encontrou uma situação econômica muito pior do que ele imaginava. Então, quando ele compara a 2003, há 20 anos atrás, que ele chamava de herança maligna, aquilo era um discurso vazio. Ele recebeu uma herança benigna. Maligna ele recebeu agora. Então, a questão que se coloca é como voltar a crescer. O grande desafio que se coloca ao Lula, e acho que a todos nós, né, a todas as pessoas, é como o Brasil tem de voltar a crescer e crescer rápido. Esse ano, nada indica que o crescimento vai ser em torno do quê? Alguns falam 0,9, 1, 1,2, mas não mais que isso. Ele já está olhando para 2024, em que vai ter um crescimento econômico mais robusto. E por que isso? Por várias razões. Uma, crescimento econômico elimina ou diminui extremismo político. Não há extremismo político com presença efetiva na cena político-eleitoral onde há crescimento econômico. Quando você tem crescimento econômico, prosperidade, melhoria de vida, a perspectiva que o futuro vai ser melhor que o presente, o extremismo político é algo absolutamente secundário. Então ele está pensando nisso, no isolamento do extremismo do chamado bolsonarismo raiz. E para que isso ocorra, é condição sine qua non o crescimento econômico. Com essa taxa de juros, e é importante destacar a habilidade política do presidente, que ele ganhou apoio de muitos empresários de diversas áreas, diversos setores econômicos, que também defenderam que com essa taxa de juros não dá para crescer, não dá para investir, fazer um investimento de curto, médio e longo prazo. Agora, eu vou discutir a questão política, né, que é a que me interessa no momento. Ele com isso, ele ganhou. Ele venceu a batalha até agora. Claro que a independência do Banco Central é uma coisa que vai ser discutida o ano que vem, provavelmente. Isso não
é o principal, isso é o secundário. O principal, por isso que a gente precisa, na política, separar uma coisa de outra, é que ele colocou o tema, taxa de juros, que não pode mais aumentá-la, ao contrário, é necessário diminuí-la, e como elemento indispensável para o crescimento econômico. Nesse sentido, nesse embate, o vencedor é o Lula. A influência de José Dirceu no PT. Isso corre nas fake news produzidas pelo gabinete do ódio, Colombo, que tudo por trás do que ocorre no Brasil nos últimos 20 anos é o Zé Dirceu que está por trás. Ou seja, dá um poder a ele que efetivamente ele não tem. Que ele é uma pessoa considerada polêmica ao longo da história política, desde a época de estudante. Aqui em São Paulo, eles faziam direito na PUC, em São Paulo, como presidente da União Estadual dos Estudantes. E depois teve um congresso estudantil célebre, em 1968, que era para eleger o presidente da União Nacional dos Estudantes, à época considerada clandestina pelo regime militar, em Ibiúna, e quase que 1.000 estudantes, pouco menos que isso, acabaram sendo presos, né? Imagina, numa fazenda em Ibiúna se reunir cerca de 1.000 estudantes. Parece congresso do Exército Brancaleone, todo mundo sabia que algo de estranho estava ocorrendo lá. Alguém chegar numa padaria e pedir 200 pães, numa pequena cidade que Ibiúna era menor ainda do que hoje, né? Bem, houve prisão, houve tudo aquilo, depois ele foi banido num dos sequestros que ocorreram durante o regime militar, e acabou sendo banido, perdeu a nacionalidade brasileira, cerca de 100 e poucos brasileiros perderam a nacionalidade, recuperaram depois com a lei da anistia, né, em agosto de 1979, e no caso do Zé Dirceu, ele teria feito uma operação plástica em Cuba, né? Há uma foto só que mostra ele nesse período, que ele não fica muito diferente, vai lembrar do que ele é naquele período, volta ao Brasil, fica clandestinamente no norte do Paraná, casou com uma senhora chamada Clara Becker, o filho Zeca Dirceu é o líder do PT hoje na Câmara dos Deputados, vem a anistia, ela não sabia quem ele era, efetivamente, seu nome verdadeiro, ele começa a atuar politicamente quando é criado o PT em 1980, e é uma liderança desde a esfera municipal, estadual, depois federal. Foi deputado estadual, deputado federal, candidato derrotado ao governo do estado e depois chefe da Casa Civil. E o Brasil mais o conheceu especialmente a partir da CPMI dos Correios, no segundo semestre de 2005, início de 2006, e depois pela ação penal 470, quando ele foi um dos 25 sentenciados naquela ação, no processo do Mensalão. Cumpriu pena, tem outros processos que ele está respondendo ainda em liberdade, com habeas corpus que ele conseguiu. Agora, ele não tem essa história que ele organizou o ministério do governo Lula III, que ele tem influência política aqui e acolá. Isso é tudo lenda, é tudo bobagem, mas como você bem destacou, ele foi um dos presidentes, e naquele ato, o presidente da República se referiu a ex-presidentes do partido, inclusive a ele próprio, a Lula e aos que estavam ali presentes. Só isso, senão se transforma o Zé Dirceu numa espécie de poder atrás do trono. Isso não existe. Lula diz que não evitaria impeachment de Dilma. Vamos recordar, o governo Dilma produziu o pior triênio econômico da história do Brasil republicano, 2014, 2015 e 2016. O Brasil deu um grande salto para trás de cerca de menos 7,5%. Então, tem de lembrar que há uma razão econômica e a economia, em certos momentos, é o elemento determinante da política. Então, foi um desastre econômico produzido durante o governo Dilma Rousseff, o final do primeiro governo e o governo 1,5, vamos chamar assim, até vir o impeachment em 2016. Segundo, no Brasil, pela estrutura da Constituição, parte dela foi votada parlamentarista e parte presidencialista, foi o processo da Assembleia Constituinte, em certo momento ia chegar em um acordo de 5 anos para José Sarney e parlamentarismo já era a proposta que ele apresentou, mas negada por Mário Covas, então líder da maioria na Assembleia Constituinte, que disse não, é 4 anos de mandato e parlamentarismo. O Sarney falou não, eu quero 5 anos de mandato e parlamentarismo já. Isso é confirmado por todos os assessores da época do Dr. Ulisses, como Miguel Reale Júnior, por exemplo. Então o que aconteceu? A Constituição ela tem um pouco de parlamentarismo e um pouco de presidencialismo. No Brasil, e aconteceu com Fernando Collor e com
a senhora Dilma Rousseff, quando você perde maioria parlamentar, é como no parlamentarismo, assemelha-se você tem um voto de censura, né, ao gabinete. No caso, o voto de censura no gabinete é o impeachment, que é um instrumento do presidencialismo. Então, na Câmara, bastava ela ter 1/3 mais 1. Quer dizer, ela não conseguiu nem isso, que era o mínimo. E se tivesse o Lula coordenando a parte política, certamente ela teria condições de ao menos obter isso que é o mínimo indispensável. Então, nesse ponto, eu discordo do presidente. Agora, temos de lembrar o fracasso econômico do governo Dilma e que produziu o oposto. A vitória, uma das razões da vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Reajuste de bolsas de pesquisa. É bom lembrar que tanto o CNPq como a CAPES são criações do segundo governo Vargas, quando ele voltou, como ele disse, nos braços do povo, eleito em 50, toma posse em 51 e faz um governo exitoso em criações de instituições permanentes de Estado, o CNPq, a CAPES, Banco do Nordeste, a Petrobras, né? A criação do projeto da Eletrobras que se materializa na década seguinte, etc, etc. Mesmo assim, o governo acabou com aquela tragédia a 24 de agosto de 54, com o suicídio do presidente. CNPq e CAPES são fundamentais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e inovação. Não é possível pensar em desenvolvimento e modernização sem agências de fomento à ciência. E elas foram terrivelmente, quer dizer, já vem alguns problemas vêm do governo Temer, né? Mas se agravaram muito no último quadriênio presidencial, com vários cortes que interromperam pesquisas. É bom lembrar que tem certas pesquisas, em certas áreas do conhecimento, que você tem 7, 8 anos de pesquisa. Se você interrompe a pesquisa no meio, você não pode continuar a posteriori, você perde seus experimentos. E foi uma ação, nesse sentido, criminosa em relação à ciência brasileira. No caso paulista, muitos foram salvos pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem critérios muito rigorosos, é muito bem administrado e foi criado em 1962 por um grande governador que São Paulo teve, Carvalho Pinto. E aquilo acabou, em certo momento, substituindo ou tentando resolver problemas imediatos de pesquisadores que não tinham os recursos adequados do CNPq e da CAPES. Portanto, essa medida não resolve, claro, evidentemente, o problema. A defasagem é muito grande, mas é o primeiro passo e deve ser saudado. PEC das Forças Armadas. A todo momento você produzir PECs, que são propostas de emenda à Constituição, eu acho absolutamente necessário, independente de qual tema. A Constituição é suficiente para dar conta da complexa realidade brasileira. O resto, você tem a legislação comum. Então, eu não aguento mais ver PECs, 128 até agora, em menos de 35 anos da promulgação da Carta. Segundo, o artigo 142, ele é muito claro. Ao propor essa mudança, o PT está reconhecendo que é um artigo dúbio e ingenuamente, o Greene diz no final do Americano Tranquilo, no grande clássico, que a ingenuidade é uma forma de insanidade, ingenuamente, está tendo a mesma leitura do artigo 142 que tem os radicais bolsonaristas. O artigo é muito claro. Quem fala por último, no caso da invocação do artigo 142, é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Na cabeça do artigo 102 está dito o quê? Que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, em caso de aplicação do artigo 142, quem decide no final é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E está muito claro as atribuições dos militares. Agora, eles podem pegar esse conjunto de ideias que eu acho que são corretas, né? A questão precisa separar uma instituição permanente de Estado, Forças Armadas de governo, né? E isso houve uma mistura absolutamente nefasta e antirrepublicana no último quadriênio presidencial, mas através da legislação comum isso se resolve. Agora, é verdade também que alguém não pode ser candidato a uma eleição, é derrotado e volta aos quadros militares. E aí politiza cada vez mais as organizações militares. Isso tende a acabar. Agora, não é necessário reformar o artigo 142. A legislação ordinária dá conta disso. Atentado à bomba à escola do interior de São Paulo. Eu lembro que pesquisas que a professora falecida recentemente, Adriana Dias,
com quem conversei diversas vezes, os levantamentos que ela estava realizando sobre o crescimento nos últimos anos no Brasil de grupos neonazistas em vários estados do Brasil. Então, e essa cultura do totalitarismo é extremamente perigosa, e atentados como esse aqui no interior de São Paulo têm de ser devidamente estudados. O que é que está acontecendo, né? Acho que de um lado cabe às escolas, um tema que eu insisto, o estudo da Constituição brasileira, não como direito constitucional, e claro, não é uma disciplina tal qual nos bacharelados de direito, mas um manual de cidadania. O que é ser cidadão e cidadã, com base na Constituição de 1988. Discutir o que é democracia, o que é diversidade, o que é conviver com os contrários, o que é uma sociedade plural. Em suma, nós estamos na terceira década do século XXI. Então, a escola pode desempenhar esse papel, assim como os meios de comunicação de massa também, né? E de forma acessível, agradável, sem ser aquelas coisas chatas de uma lição com perguntas e respostas. Então, no caso da educação, é extremamente preocupante. Veja que nos Estados Unidos virou, infelizmente, rotina, tragédias como essa, né? E teve episódios, eu estou me lembrando agora muito rápido, se não me engano, na Noruega, né? Anos atrás, que foi também uma enorme tragédia. Portanto, o renascimento dessas ideias totalitárias tem de ser combatida pela democracia, pelas liberdades e, no nosso caso, pela Constituição. Isso é devidamente identificado, e aí as redes sociais servem para isso. Como é que circula, como é que se formam esses grupos? Ainda bem que no caso em tela não aconteceu nenhum ferimento, nada, e o jovem tem de ser devidamente levado e instruído e punido dentro do que é permitido pela legislação, mas tem de ter um estudo um pouco mais a fundo do que é que está acontecendo, porque eu sei que o mal tem uma sedução, né? Há uma sedução do mal. E a figura, claro, de Adolf Hitler, do Partido Nazista, representa isso. Nós temos milhares e milhares de vídeos na internet, ou bons trabalhos históricos, ou de propaganda do nazismo. Vamos lembrar que aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, há cerca de uma década aproximadamente, proibiu uma editora do Rio Grande do Sul que editava livros, entre aspas, revisionistas sobre o Holocausto. Então, a defesa da democracia, demonstrar o que foi o nazismo, o que foi o Holocausto, é tarefa cotidiana, é tarefa diária, para que não se repita o acontecimento dessa cidade do interior paulista, e que não é o primeiro, eu gostaria que fosse o último, mas aí depende também de uma política de Estado de defesa da democracia, das liberdades e enfrentar o totalitarismo. E por fim, lembrar que nos anos 30, a maior seção no exterior do Partido Nazista era no Brasil. Reajuste do salário mínimo. Vamos recordar? Bem, lá vem história. O Paulo Paim, então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, lutou muito tempo, chegou até rasgar, salvo engano, a Constituição, já nem me lembro, e ficar de joelhos na tribuna da Câmara dos Deputados para lutar por um salário mínimo, sabe de quanto? De $100. De $100, e todo mundo achava um absurdo. Hoje, o salário mínimo é do dobro, mais que o dobro de $100, cerca de mais que o dobro de $100. E o Brasil não acabou. Quando foi aprovado o 13º salário, no início dos anos 60, no governo João Goulart, por proposta inclusive de um deputado do Rio de Janeiro, acharam que as empresas iam fechar. Salvo engano, o 13º, ao invés de fazer fechar as empresas, estimulou a economia. Então, o aumento do salário mínimo, tão pequeno como esse que está sendo proposto e tão importante para as pessoas mais pobres, não vai quebrar a economia, quebrar o Estado, quebrar o orçamento, porque a ideia também, que tem validade e foi jogada na lata do lixo, no quarto trimestre de 2008 tem uma crise internacional. E vamos lembrar que o presidente norte-americano de então colocou o Estado na economia, comprando ações de grandes empresas que só não quebraram por causa do Estado. E a posteriori, essas empresas depois foram, essas ações, colocadas à venda no local devido, na Bolsa. Então, é necessário tomar cuidado com o discurso econômico dominante, que é por exemplo, por que não trocar
vamos fazer uma provocação. Por que não trocar esse pequeno aumento de salário mínimo? Que para nós, olha, para mim isso é indiferente, para ser sincero, claro, mas para milhões de brasileiros não é. Pela renúncia fiscal, sabe quanto por ano aproximadamente o governo abdica de receber? O governo federal, mais de 300 bilhões. Sabe quanto o governo estadual abdica de receber? Cerca de de São Paulo, 85 bilhões de reais. Então, por que não fazer um pequeno esforço de cortar essas renúncias paulatinamente? Achar que o salário mínimo vai quebrar o Brasil? Quem pode quebrar o Brasil são interesses antirrepublicanos e que esquecem da maioria da população, dos 33 milhões que passam fome, sem nenhum panfletarismo, e dos 110 milhões que passam necessidades alimentares. Então, e essa questão de ter déficit e que vai acabar o mundo, também a segunda década desse século mostrou o contrário. Basta acompanhar o que ocorreu nos países ocidentais. Ou seja, a questão toda é um debate ideológico. Aí sim tem ideologia entre as diversas escolas econômicas. Aquela que diz que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento, aquela que diz que o Estado deve ser semi-indutor do desenvolvimento, no meio caminho, e aquela que diz que não deve ter Estado e nem segurança pública, né? Tudo é o indivíduo que recebe, que deve fazer, que é uma enorme bobagem essa última, que nenhum país do mundo adota isso. Mas eles repetem isso ipsis litteris aqui no Brasil, como se fossem papagaios de inglês traduzindo para um mau português. Então a questão que se coloca é que não me parece que esse pequeno aumento do salário mínimo vai quebrar o país. Ao contrário, a economia precisa girar, precisamos fazer o país crescer. O grande desafio é crescer 1,5, 2. Lembrar que no último ano do governo Lula, 2010, por que a Dilma foi eleita? Pelos brilho oratório da Dilma? Certamente não, porque o Brasil cresceu 7,5. O Brasil não crescia 7,5, eu estou puxando pela memória, desde o final dos anos 1970. 7,5 naquele ano. Claro que no ano anterior houve menos 0,2. Tudo bem. Então, a economia é fundamental. O Lula é esperto, ele dá nó em pingo d'água, né? Ele entende que é preciso voltar a economia a crescer, especialmente melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. E não é um pequeno aumento do salário mínimo de alguns reais que vai quebrar o país. Michele Bolsonaro na política. Primeiro, precisam saber quando esse presidente retorna ao Brasil. O seu filho, Flávio Bolsonaro, disse recentemente que podia ser em alguns dias, alguns meses ou nunca mais. Expressões do senhor Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro. A questão que se coloca primeiro é essa, né? Quando é que ele retorna ao Brasil? E por que ele está demorando a retornar ao Brasil? É caso único na história republicana, desde o Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, etc. Não vou falar a lista de todos os presidentes da República, mas não há nenhum caso como esse, né? No sentido de saída voluntária. Claro que alguém pode lembrar o exílio de João Goulart, com razão, ou antes, em 1930, a saída de Washington Luiz. Evidentemente que essas duas pessoas, especialmente Washington Luiz, não tem qualquer semelhança política, cultural, ideológica com Jair Bolsonaro, né? Tem um papel muito diferente da administração pública. No caso em tela, a questão da suposta, até já falam, ela já foi candidata nos últimos 45 dias, a senhora Michele, a senadora por São Paulo, senadora pelo Distrito Federal, governadora do Distrito Federal e presidente da República. 4. Daqui a pouco só falta ser o quê? Presidente do Corinthians, do Flamengo, alguma coisa, né? Em suma, um exagero nessa questão. Na verdade, não há liderança nesse campo que ainda tenha se consolidado. E é natural reabrir os trabalhos legislativos há cerca de 2 semanas, né? Então é necessário que o processo político se desenvolva. A grande questão é que precisa esperar um pouco o andamento da política nesse semestre e ver o que vai acontecer no interior do próprio partido do senhor Valdemar Costa Neto. É bom lembrar, condenado na ação penal 470 no processo no Mensalão, e os atritos serão inevitáveis entre a maioria do partido e os extremistas bolsonaristas. A tendência é que a maioria do partido faça uma adesão, mesmo que não explícita, ao governo Lula, nos projetos fundamentais do governo, em troca de alguns benefícios, espero que republicanos, né? E vão isolar os extremistas bolsonaristas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E não creio que a senhora Michele tenha esse poder político que ando construindo ultimamente. A família já deixou claro que quem é o líder político da família é o Jair e não a Michele.
Deputado do PT tira foto com Pazuello. O senhor Washington Quaquá é deputado federal e vice-presidente nacional do PT, deputado pelo estado do Rio de Janeiro, o mesmo estado pelo qual o senhor Pazuello foi eleito em segundo lugar, deputado federal. Em primeiro ficou a senhora Daniela do Vaguinho, que é a atual ministra do Turismo. A gente tem de lembrar, uma coisa é buscar um relacionamento civilizado, democrático, com os que participam do Congresso Nacional, no caso em tela da Câmara dos Deputados. Outro é a representação que certas pessoas tiveram na história recente do Brasil. O senhor ministro, ex-ministro da Saúde, não entendia nada de saúde. Vamos recordar, ele quando assumiu disse que não sabia o que era o SUS. Ou seja, ele disse que não sabia qual era o Sistema Unificado de Saúde. Como é que alguém é designado para uma função em que o SUS era o pilar fundamental do Ministério da Saúde e ele não sabia o que era, né? Ele é general da intendência. A arma da intendência, no máximo, você tem 3 estrelas, portanto, general de divisão. Vamos lembrar a célebre história de uma carga, que era para ir para Manaus, ele mandou para Macapá. Bem, as duas começam com M, isso é um lado positivo, né? Mas ele mandou para uma outra cidade um pouco distante, num momento crucial da vida política nacional. Não devemos nos esquecer que a população brasileira representa cerca de 3% da população mundial e nós tivemos de óbitos no Brasil em relação à Covid-19 no mundo, 10% dos mortos no mundo foram no Brasil. E esse senhor é corresponsável. Sem nenhum exagero, nós vamos ter de apreciar juridicamente, nada de vingança, retaliação, nada disso, no campo da justiça, tudo o que ocorreu durante a pandemia da Covid-19. E esse senhor, abraçado ao senhor Quaquá, tão feliz, tão alegre, é corresponsável pela maior tragédia sanitária da história do Brasil. Parlamentares visitam presos na Papuda. É surpreendente a mudança e positiva. Eu penso sempre, eu sou igual o Cândido do Voltaire, eu sempre penso positivo. Interessante, porque antes os presos eram considerados, desculpe a expressão, vagabundos, direitos humanos eram chamados de humanos direitos, se gastava dinheiro desnecessário com os presos, etc, etc, etc. Agora parece que tudo mudou. Puxa vida, que bom, fico satisfeito para entender os problemas da população carcerária no Brasil e nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem o maior número de presos no mundo. Agora, em relação a esses especificamente visitados pelos 4 senadores, como eles participaram de uma ação criminosa, né, terrorista, todo o vandalismo que nós assistimos no dia 8 de janeiro, o ataque às instituições, terrorismo puro, né, e estão sendo muito bem tratados pelo que se sabe até o momento, como deveria ser, vale destacar com todos os brasileiros são iguais perante a lei, diz o artigo 5º da Constituição, e os senadores foram lá ver como eles estavam sendo tratados e vão e marcaram agora uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e querem garantir o devido processo legal. Se é algo que está ocorrendo até agora, desde o dia 1º de janeiro, é tudo o que determina a lei, né? Está seguindo exatamente o que determina o ordenamento legal e principalmente a Constituição brasileira. Então eu fico muito satisfeito, especialmente com o senador Flávio Bolsonaro. Não podemos nos esquecer, né? A história. Quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, ele condecorou o capitão Adriano, né? O ex que depois foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era chefe de milícia ali de Rio das Pedras e Muzema e que foi morto pela Polícia Militar Baiana há 2 anos. Então eu fico muito feliz que agora o senador Flávio Bolsonaro e os outros 3 acompanhantes da comissão estão advogando aquilo que a humanidade conquistou, a humanidade, direitos humanos. CNJ afasta a juíza que atacava a STF. O corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, é um brilhante ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, acho eu um forte candidato ao STF na vaga de Ricardo Lewandowski. Se eu fosse presidente da República, eu seria um dos que indicaria o ministro Luiz Felipe Salomão. Bem, mas então a corregedoria fez o trabalho correto. Levantou, afastou, vai investigar. Se
não tiver problema, retorna e segue a vida. Se tiver problema, bem, aí cumpre o que determina a legislação. Eu acho que membros do Poder Judiciário não podem participar de redes sociais. No limite até, ou eventualmente com questões de ordem familiar, tal. Agora, envolvimento político, zero. Juiz é uma profissão, eu não gostaria de ser juiz, seria, acho que para mim, a profissão mais difícil, que você precisa julgar, absolver ou condenar, e nem sempre você se convence dos autos do processo, ou muitas vezes vê aquele que você vai condenar mal defendido. Então é uma profissão muito difícil e que tem que manter distância da vida social. Então, nesse caso, e não só dessa senhora, mas em geral, não é possível juiz, desembargador, ministro, etc., etc., e membros do Ministério Público também, registre-se, participar da vida política do Brasil no exercício das funções do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque aí é uma associação de duas coisas que são contraditórias. Isso não pode, isso tem de acabar, e está muito bem a ação do CNJ. Eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é outro conselho, também haja da mesma forma em relação a membros do Ministério Público. Política é fora. Lembrar que são instituições permanentes de Estado e não de governo.